Olá, estudantes do nono ano, eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre dengue, a dengue clássica e também a dengue hemorrágica. Os objetivos da nossa aula: reconhecer o papel dos vetores na transmissão de algumas doenças causadas por vírus, estabelecendo a relação entre o ambiente e a proliferação da enfermidade e as formas de prevenção. Vamos observar esta imagem. O que nós temos aqui? Um mapa, né? Um mapa do Brasil. E aí, pessoal, por que será que nós vamos começar a nossa aula olhando um mapa, sendo que a professora falou que o título da aula é dengue? Dengue clássica e dengue hemorrágica. Por quê? Precisamos pensar de que forma os vírus da dengue eles se espalham pelo território brasileiro. O vírus da dengue ele não é um vírus novo. O transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti, também não é um indivíduo, não é um mosquito que vai aparecer historicamente pela primeira vez. No decorrer da nossa aula, nós vamos verificar alguns dados, inclusive dados históricos em relação à dengue e ao seu agente transmissor. Vamos ler esta reportagem Metrópolis, a história do minúsculo mosquito que fez a humanidade se curvar. Não foi a dengue, muito menos a Zika vírus ou chikungunya, que fizeram do Aedes aegypti um inimigo da saúde pública. A criatura que ensinou o mundo todo a aprender a pronunciar este complicado nome científico pela primeira vez e que significa algo parecido como praga do Egito, que é o seu país de origem. É um velho conhecido dos cientistas. Aqui no Brasil, pelo menos, há mais de 100 anos, exatamente, mais de 100 anos aí que ele está tirando o nosso juízo. Os primeiros relatos de dengue no país são do final do século XIX, em Curitiba, e pouco depois em Niterói. Mas não era esta ainda a doença que preocupava os sanitaristas. Na extensa lista de vírus que o mosquito transmite está também a da febre amarela. Esta sim, uma dor de cabeça muito pesada na época. Para quem acha que a guerra contra o Aedes é uma batalha perdida, vale saber que já ganhamos esta briga antes. Nos anos de 1950, 30 anos depois dos primeiros estudos, o mosquito foi erradicado do país. Voltou na década seguinte, provavelmente importado de outras regiões da América em transações comerciais. A dengue virou problema nos anos 1980 para nunca mais dar sossego. Verificamos aqui então esse relato histórico de que há pelo menos aí uns 100 anos, né, os cientistas, os sanitaristas já estão trabalhando para tentar erradicar esse mosquito, o Aedes aegypti. Verificamos que lá atrás, historicamente falando, nós temos a doença da febre amarela. Exatamente. Essa doença da febre amarela já é uma doença que tem vacina, né? Então a gente precisa se vacinar, principalmente quando vamos viajar. Existem determinados locais, não só dentro do Brasil como fora do Brasil, que exigem que as pessoas estejam vacinadas, né, com essa vacina. E aqui, ó, pessoal, temos que pensar que a partir do momento que você se vacina contra a febre amarela, ela leva uma média de 10 dias para começar a fazer efeito dentro do corpo. Então não adianta tomar vacina hoje acreditando que vai poder viajar amanhã.
Então, dependendo do local onde você vai viajar, você precisa se planejar para tomar esta vacina com pelo menos aí 10 dias de antecedência. Mas voltando a falar em questão do Aedes, então ali a gente verifica, o título da aula hoje é dengue, mas nós falamos tanto da chikungunya como do Zika vírus também. Então, todas essas doenças, a febre amarela, dengue, chikungunya e a Zika vírus são doenças transmitidas aí pelo Aedes aegypti que estiver então portando aquela doença. Quando ele está infectado e ele picar uma pessoa, ele vai transmitir essa doença. E ninguém está longe disso acontecer. Nós precisamos tomar várias medidas e vários cuidados. Em relação à febre amarela, já temos a questão da vacina. Em relação à dengue, à zika e à chikungunya, precisamos ter determinados cuidados dentro das nossas próprias casas. A dengue comum e hemorrágica são a mesma doença. Nós estamos falando de dengue. O que vai mudar é a forma como cada uma delas acomete o indivíduo. Então vamos entender. Desde 2014, uma definição leva em conta a gravidade dos sintomas e o termo hemorrágico deixou de ser usado, considerando a classificação dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Vamos ver essas diferenças. A dengue comum, qual é a definição? Então, o quadro clínico é muito mais variável e a doença tem uma duração de 5 até 7 dias, né? Claro que todas as doenças, todos os vírus, toda vez que nós estamos falando de doenças, nós precisamos entender que cada pessoa, cada corpo reage de uma forma, ok? Né? A gente dá aqui as informações de forma bem geral. Então, de forma muito ampla, de forma geral, o quadro clínico desta dengue considerada comum, ele pode ser variável e ele pode ter essa duração de 5 a 7 dias. A dor de cabeça, febre alta, dor atrás dos olhos, uma sede excessiva e mesmo assim, além você toma água, mas ainda sente ali essa boca seca, náuseas, vômito, dor nos músculos, dor muscular, dor nos ossos e nas articulações. Então, esses são sintomas que as pessoas que estão acometidas com a dengue podem vir a sentir. Professora, a pessoa pode sentir todos os sintomas? Pode. Ela pode sentir um ou outro? Pode. Foi como eu falei, tudo vai depender de um organismo para outro. Então, pode ser todos esses sintomas de uma vez só ou alguns deles. Qual é o tratamento para essa dengue comum? Não há um tratamento específico. A medicação é apenas sintomática, ou seja, é o tipo de medicação para tentar combater aqueles sintomas que a pessoa está sentindo naquele momento, como com analgésicos, antitérmicos. Então, o paciente ele deve permanecer em repouso e iniciar imediatamente uma hidratação, para tentar, então, quanto antes, minimizar esses impactos, minimizar estas dores e se ver livre, então, desses sintomas. Mas, infelizmente, ainda não temos vacina, ainda não temos um tratamento específico para a dengue. Vamos, então, à nossa primeira atividade. Vamos lá, pessoal, peguem os seus cadernos e acompanhem a prof. A infecção pelo vírus da dengue pode ser assintomática ou sintomático. Quando a gente tem esse A na frente aqui, porque o A é de negação, então quer dizer que ele não está sentindo esses sintomas. Quando sintomática, quando tem os sintomas, causa uma doença dinâmica de amplo espectro clínico.
variando desde formas com poucos sintomas até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Exatamente, podendo evoluir para o óbito. Comente algumas medidas para ajudar a barrar a reprodução dos mosquitos transmissores. Você aí de casa sabe dizer para nós o que pode barrar aí, quais as medidas que nós podemos tomar para tentar barrar a reprodução dos mosquitos transmissores? Sabe, eu tenho certeza. Um momentinho para vocês responderem. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, nós falamos aqui da questão, né, da doença assintomática ou sintomática, mas em questão nós estamos levantando a pergunta quando ela é sintomática. E pedimos então para comentar algumas medidas para ajudar a barrar a reprodução desses mosquitos transmissores. Manter sempre as caixas de água cobertas. Secar os pratos de vasos de plantas, manter as calhas sempre limpas, manter lixeiras bem tampadas. Todo o foco que vocês tiverem no quintal de casa que possa acumular água precisa ser eliminado. Ou você precisa descartar isso corretamente, é claro, ou não, eu vou precisar desse pneu, eu vou precisar dessa garrafa. Então, se for, por exemplo, a garrafa, deixa de boca virada para não acumular água lá dentro. O pneu, se for precisar, dá um jeito de tampar, dá um jeito de colocar em algum local onde não vai acumular água ali dentro nas bordinhas. Então, a gente precisa tomar alguns cuidados
para nos proteger. A dengue hemorrágica, qual é a diferença então? Quais são os sintomas? Sintomas iniciais são bem semelhantes aos da dengue clássica, mas envolvem, rapidamente para a manifestação mais grave. Então, ele vai evoluindo para as manifestações mais graves. Sintomas: febre alta, perda de consciência, ou seja, a pessoa está tão febril que ela vai perdendo a sua consciência. Pequenos sangramentos no nariz, gengiva, gastrointestinal, insuficiência circulatória e taquicardia, coraçãozinho acelerado, dor abdominal intensa e contínua. Então, observamos aqui que é chamado hemorrágica exatamente porque está envolvendo algumas situações em relação ao sangue, por isso que é chamada hemorrágica. Tratamento: os pacientes devem ser observados para a identificação dos primeiros sintomas. O período crítico é a transição da fase febril para sem febre, que geralmente ocorre após o 3º dia. Imaginem, pessoal, 3 dias a fio com febrão. Não é legal, né? A dengue hemorrágica pode acometer pessoas que já tiveram dengue e contraem o vírus pela segunda vez. Ou seja, não é como normalmente quando nós estamos estudando os vírus, quando a professora estuda com vocês lá o vírus da cachumba, por exemplo. O que a gente fala para vocês? Que normalmente, quando o indivíduo tem contato com determinado vírus, o corpo ele cria anticorpos. E se nós tivermos contato novamente com aquele vírus, nós não vamos desenvolver a doença, porque o meu corpo já terá ali o anticorpo correto para proteger o meu corpo contra aquela doença. Não acontece isso com a questão da dengue. Então, a pessoa pode pegar 1, 2, quantas vezes? E aí, cada vez que a pessoa tiver novamente esse quadro de dengue, o que acontece? Essa dengue ela pode vir evoluída e vocês já vão entender o porquê. O que desencadeia complicação é a pessoa ser contaminada por um vírus diferente. Então, o que acontece? Em relação à dengue, nós temos 4 tipos de vírus da dengue diferentes. Pelo menos 4, né, pessoal? Que foram estudados até agora. 4 vírus diferentes circulando pelo país. Aí que está a problemática. Não vai ser o mesmo vírus da primeira vez. Já vai ser um segundo vírus. E aí, o quadro pode ser muito pior. Pode evoluir para uma dengue que nós vimos aqui, uma dengue hemorrágica. Também está sujeito a dengue hemorrágica quem usar ácido acetilsalicílico. Olha que nomão, eu já vou ensinar para vocês o que significa isso. Ou quando o paciente demorou para buscar ajuda. Um alerta, piscando aqui na tela para vocês. Alerta, alerta, alerta. Por quê? Esse ácido aqui, esse nomão que a professora acabou de falar para vocês, é AS. Exatamente aquela docinha que vocês adoram, que pensam que é bala. Não é bala, pessoal. E o que acontece? Quando nós acabamos nos automedicando, nós podemos disfarçar determinados sintomas. E aí o que acontece? Quando você vai procurar um médico, o médico pode não conseguir chegar rapidamente à conclusão do que você tem, exatamente porque você acabou tomando algum medicamento que vai fazer o quê? Ele vai minimizar esses sintomas, ele vai, na verdade, mascarar esses sintomas. E aí o médico pode levar mais tempo para poder identificar o que você tem. E isso pode acarretar também, o sujeito não tem o tratamento adequado e pode virar para uma febre hemorrágica. Não pode se automedicar, ok? Vamos então à nossa segunda atividade. A dengue é uma doença infecciosa na qual o paciente infectado pelo vírus apresenta febre aguda, que pode evoluir
de forma benigna ou grave. Ela é uma doença limitada a certas áreas geográficas. Comente a razão dessas limitações. Então vamos lá, vamos comentar aí o que vocês entenderam dessa pergunta. Um tempinho para vocês responderem, vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos nos atentar que a dengue é uma doença infecciosa. O paciente infectado pelo vírus, ele vai apresentar febre. Pode ser uma febre normal, pode ser uma febre muito alta, levando ao paciente até mesmo a ter alucinações. Pode evoluir de uma forma benigna ou grave. Vimos em slides anteriores que a dengue pode sim levar o indivíduo, inclusive, à morte. Pode, pessoal, antes do quadro pandêmico, né, antes de falar da Covid-19, tínhamos muitos casos de dengue. Infelizmente, o que observamos atualmente é que isso está retornando, está voltando aos noticiários os quadros aí de dengue, então a gente precisa se cuidar. Ela é uma doença limitada a certas áreas geográficas. Então vamos comentar a razão dessa limitação. A distribuição geográfica do inseto transmissor. Então, pessoal, ela até pode estar limitada a algumas localizações, até poderia estar, mas a gente sabe que ele já se mutou. Antigamente, falava-se muito da questão de que eles se reproduziam no calor. A gente ouvia muito isso há poucos anos atrás, mas hoje a gente já tem dados que eles conseguem se reproduzir, inclusive no inverno.
Não importa. Inclusive em água limpa, não é água suja não, tá, pessoal? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas coisas que a gente entendia ou que foram descobertas lá atrás já caíram por terra essas informações. Hoje temos constantemente informações novas. E nem essa distribuição geográfica, porque antigamente, como eles se reproduziam muito mais no calor, era uma doença que estava acometendo mais o Nordeste do que o Sul, pela questão climática. Hoje a gente já sabe que, infelizmente, isso não é tão verídico assim. Então, o que vimos nesta aula? A diferença entre uma dengue considerada uma dengue comum e uma dengue considerada hemorrágica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!